Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui, eu e meu amigo Jeremias, para a gente fazer aqueles velhos comentários bíblicos, deixando claro que a nossa conversa é uma conversa ecumênica, não pretendemos exaltar e nem rebaixar nenhum credo religioso, queremos apenas expor o nosso pensamento, o que pensamos e o que entendemos no que se refere à religião. E hoje o nosso tema é intolerância religiosa. Vamos estar falando sobre isso durante todo o correr da nossa conversa e queremos também depois trazer algumas referências, até mesmo da Bíblia, e saber o que o próprio Cristo, qual o pensamento de Cristo a respeito disso. Será que Jesus falou alguma coisa sobre intolerância religiosa? E o que vem de fato a ser intolerância religiosa? Então nós vamos ler aqui um versículo que se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 15, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, Eduardo, a gente vê aí que o único momento que Jesus, pelo menos do meu conhecimento, que Jesus falou sobre o proselitismo, que é o ato de você querer converter alguém à sua religião, à sua crença, né? Ele diz que os fariseus, os escribas faziam isso, eram capazes de percorrer a terra e o mar para trazer alguém para o judaísmo. Ou seja, para eles a pessoa que estava fora do judaísmo era um pagão, não tinha Deus na concepção deles. Então eles traziam essa pessoa para o judaísmo, e muitas vezes acontecia que, conforme as palavras de Cristo, essas pessoas ficavam piores do que eram antes, né? Transformavam essas pessoas em filhos do inferno. Aqui Jesus quer dizer que eles ficavam pessoas pioradas, não havia uma melhora, né, naquilo que Deus mais quer do ser humano. E Jesus criticou isso. O proselitismo, a única vez que ele fala é dizendo que é algo negativo, que não é a vontade de Deus, que na verdade a intenção de Deus com o seu Filho e o seu Evangelho não é fazer com que as pessoas andem por aí querendo arrebanhar pessoas para um grupo religioso específico, né? Então o tema de hoje ele é importante porque a gente que lê um pouco, conhece um pouco da história tanto da humanidade como da igreja, a gente vê que em nome de Deus já foram feitas muitas atrocidades, e a gente sabe que foi um engano do passado, continua sendo um engano hoje, porque a gente sabe também que hoje estão aí alguns grupos islâmicos fundamentalistas. A gente não vai dizer que são todos os islâmicos, são os grupos fundamentalistas que acham que a religião deles é a que é a correta, mas em nome dessa religião eles matam, eles perseguem. Existe o ódio religioso que não chega às vias de fato, muitas vezes, de se matar um ser humano, mas há o ódio, há hostilidade, há uma ira declarada nos discursos, nos separatismos. E hoje também, entre católicos e protestantes, na Irlanda do Norte, ele chega às vias de fato de matarem uns aos outros, ou seja, de tirar a vida mesmo das pessoas, biologicamente falando, tirar a vida biológica das pessoas, porque cada um entende que sua religião é a representante de Deus aqui na Terra. Então a gente queria tentar, à luz do Evangelho, desmistificar essa visão. Pois é, Jeremias. Agora, por que existe essas divergências
essas lutas, esses conflitos no campo da fé. Porque o ser humano, se nós formos analisar desde os primórdios da história da humanidade, a criatura humana ela sempre foi tendenciosa para a adoração. O homem sempre buscou o contato com a divindade. Só que nos tempos passados, bem passados mesmo, o culto era um objeto familiar. Se buscava a Deus dentro de um círculo muito restrito, né? Não era nem Deus, eram os deuses, né? Porque a concepção da unidade de Deus, desse Deus universal que entendemos hoje, ainda não existia nos cultos primitivos. Daí aquela ideia de politeísmo. Mas uma coisa que você tem que perceber nestes cultos primitivos é que eles eram coisas sagradas, invioláveis, e que uma família não podia adentrar no território sagrado do outro. Ou seja, existia de certa forma uma tolerância, e essa tolerância depois ela ruiu na medida que os povos foram se encontrando e que uns foram tentando dominar os outros. Essa tolerância ela deixou de existir. Eu quero dizer que o culto a Deus ou aos deuses no tempo primitivo era uma coisa praticamente doméstica, ou seja, íntima, era algo do lar. Então, o que nós entendemos? A partir do momento que uma pessoa ela adentra o campo de fé do outro para dizer que não serve, ou para dizer que está errado, ela está violando um direito de crença, um direito de expressar a sua fé em Deus conforme os ditames da sua consciência. Foi por isso que Jesus ele fez essa crítica aos judeus da época. Eles corriam céus e terras para fazerem proselitismo, ou seja, ganhar pessoas para o seu pensamento religioso, para a sua cultura religiosa. Mas o que eles ensinavam? Qual era o conceito de Deus que eles passavam para estas pessoas? Era o conceito que eles tinham de Deus. E o conceito bíblico que se tinha de Deus antes de Cristo era logicamente aquele Deus antropomórfico, aquele Deus que lutava, aquele Deus que matava, aquele Deus que destruía. Agora imagine qual o pensamento que se formava na cabeça de um prosélito recebendo essas informações. Mas Jesus fez essa crítica por isso, porque também os judeus às vezes naquela época se comportavam de forma hipócrita, porque eles tinham também uma diretriz muito bem elaborada, muito bem feita e divina, que eram os 10 mandamentos, que eram a lei que eles deveriam obedecer. E eles não obedeciam a essa lei, mas queriam sujeitar os demais aos seus caprichos, aos seus ditames e à sua crença, quem sabe apenas para ter um orgulho de ter a dominação sobre o pensamento religioso do próximo. É verdade. Agora a gente vê, Eduardo, que esse espírito ele se propagou para a posteridade, para os nossos dias, porque o próprio Dalai Lama, ele diz que dentro de um mundo odierno, onde existe ou existem, pega o ventilador aí para nós, por favor, o de pé, me coloca bem, onde existem centenas de milhares de religiões, aí tem pessoas que se gabam ou se arrogam de que a dele, nessa pluralidade, a dele é a única religião verdadeira. Então o Dalai Lama, que é um sábio da religião Hindu? Não, religião japonesa, como é o nome? Budismo. Do budismo, isso. Ele fala muito sabiamente. Num universo de religiões, de milhares de religiões,
as pessoas acabam tendo essa presunção de que a religião dele é a única verdadeira. E assim, eu já tive essas experiências, já tive contato com pessoas de várias religiões, que eu não quero nem citar o nome aqui, que são pessoas maravilhosas, que tem lá na sua religião, ensinam muitas virtudes, mas cada uma delas diz que a religião delas é que é verdadeira, que a outra, por algum motivo, não é verdadeira. E eu estava pensando o seguinte: só existiria uma religião verdadeira se todas as pessoas daquela religião elas fossem virtuosas. Mas como não existe nenhuma que todas as pessoas sejam virtuosas, então não existe religião verdadeira. O que existe para mim, no meu entendimento, são, em todas essas religiões cristãs, principalmente as que têm um contato com o Evangelho, são pessoas que passam a ser verdadeiras e passam a representar a igreja que Jesus falou, porque a igreja é a eclésia, é os chamados, quando elas estão na prática do Evangelho. Que o fim do Evangelho, assim como o fim da lei, como diz o apóstolo São Paulo, é o amor. O fim da lei, o apóstolo São Paulo diz Romano, que é o amor. E lá o apóstolo São Paulo diz também que o fim do Evangelho é o amor, ou seja, tudo converge para o amor. E o próprio Jesus diz lá no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 16, ele diz: assim conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então só concluindo aqui, essa é a marca da verdadeira religião. Se a gente quer chamar de religião, vamos chamar assim, essa é a marca, o amor, né? Essa é a marca que define o que é verdadeiro. Porque a partir do momento que a gente quer tornar a religião como que está circunscrita a uma doutrina, a um lugar, você quer tornar isso como verdadeiro, você acaba tendo problemas para explicar muitas coisas que não se explicam dentro daquilo que é verdadeiro. Então, eu acho que Jesus, quando fez essa crítica aí, ele estava dizendo que se conquista verdadeiramente uma pessoa para a verdadeira religião quando você conquista pelo amor que está lá no Evangelho, que foi demonstrado por ele próprio. Agora, se fizermos um caminho inverso daquilo que você falou, ou seja, qual a característica da religião verdadeira? Ela pode ser identificada pela virtude, né, dos congregados, os que participam daquele credo. Se todos tiverem um comportamento adequado, amar o próximo, fizer tudo certinho, então ali seria a religião verdadeira, né? O oposto também pode ser tido como verdadeiro. Quando Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então uma religião também que tem pecador, adúltero, ladrão, é a religião verdadeira, é a religião sua. Você precisa dessa religião que te conserte, é um hospital, né? Então a gente percebe que até medir uma religião verdadeira pela qualidade dos seus participantes não seria uma forma muito bem coerente de julgar, né? Assim, no meu ponto de vista, né? Dada a situação que nós, seres humanos, somos, nós não temos condições de ter essas virtudes excelentes que Cristo teve, mas temos nele o nosso modelo, né? O apóstolo Paulo nos convida a sermos imitadores, não é ser igual, mas se pudermos imitar Cristo, ou pelo menos o menor dos seus apóstolos, certamente nós já estaremos começando a trilhar o caminho da verdadeira religião. Agora sim, eu acho que é um ponto aqui muito muito delicado, porque a gente tem que ter assim, muito equilíbrio na hora de abordar esse aspecto aí. Quando a gente fala, Jesus estava fazendo uma crítica a quem dizia que tinha a religião verdadeira. Então é porque se alguém professa o nome de Cristo, o próprio Bíblia diz: se alguém professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então aquela questão,
Quando Jesus veio para esses, mas a gente vê bem claro também que o intuito aí era o alcance. Porque quando a mulher adúltera é pega no ato de adultério, ele acolhe ela, ama ela, mas tem uma advertência. Isso aí é o meu modo de entender, que ele diz, vai, não peques mais, no sentido de que a pessoa que professa o bom nome de Cristo, ela tem que a vida dela ser condizente com esse nome. Ou seja, quando te cita a característica do amor, é porque o próprio Jesus, eu citei o texto de João, que ele diz, o que caracteriza um discípulo dele é o amor. Essa aí é irrefutável. Ele mesmo disse. Depois, Tiago, o irmão dele, vai dizer, se queremos falar em religião, não defenda, é isso que eu quero falar aqui. O ponto-chave aqui é o quê? Não é as pessoas que estão lá, é a ideologia, é o que aquela religião prega e diz que aquilo ali é compatível com o que Deus espera do ser humano, e quem não estiver enquadrado naquilo dali está fora. É isso que nós estamos tentando falar aqui. Por exemplo, porque Tiago diz o seguinte: a verdadeira religião, no capítulo 1, para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações ou necessidade e abster-se da corrupção do mundo. Então, o que a gente vê hoje é o seguinte, é que há ajuntamentos convergentes e divergentes. Em que sentido? Convergente quando as pessoas elas partilham da mesma fé, no sentido de doutrina, de dogma, e divergente quando elas se encontram para discutir. Então você vê rodas de teólogos, você vê religiões se degradando com outra, porque uma adota a trindade, a outra diz que a trindade não existe, uma diz que batiza em nome de Jesus, a outra diz que não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é por imersão, não, é por aspersão, e é uma série de coisas que são, eu chamo de pormenores, que de pouco interesse para Deus tem, quando na verdade as questões essenciais e fundamentais da cristandade, do Evangelho, é deixado de lado. Ou seja, a essência da fé tem que ser o amor, tem que ser o outro. Ou seja, você sempre vê Jesus buscando chamar a atenção do seu discípulo em relação ao trato para com o outro. Porque se a pessoa não ama a quem ela vê, o João diz que como ela amará quem não vê. Então quando Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Olha só, talvez aquilo fosse uma preocupação na mente de Pedro, de que teria um número X, teria uma certa tolerância, teria um limite, e Jesus, de uma forma assim, eu acho que ele usou ali uma hipérbole, não só 7, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes, né? Claro que não é 490 vezes, ele está dizendo ali que o verdadeiro amor está sempre disposto para a paz, para a reconciliação, assim como Deus está conosco. É isso que eu quero abordar aqui, nessa questão da tolerância, porque quando você pega doutrinas, você pega dogmas e coloca aquilo, como a gente vê, colocando como único meio de salvação de uma pessoa, ou da pessoa servir a Deus, é aí onde começa o engano, que isso aí está desde o início dos tempos antigos, quando a gente vê ainda as religiões primitivas, o judaísmo, do qual surgiu o cristianismo. E essa é a posição que eu acho que é interessante a gente ver, que mesmo uma pessoa, eu tenho sido estimulado a evangelizar as pessoas na sua própria religião. Por quê? Porque eu não acredito que ela vindo para a igreja evangélica ela vai ser salva. Eu não acredito que ela entrando em outra religião, saindo do catolicismo, ela saindo lá do espiritismo, ela saindo lá das testemunhas de Jeová, é que isso vai garantir, e entrando em outra religião vai garantir a sua salvação. Mas é uma observância daquilo que Jesus diz que é essencial. Pois é, amigo. Só que esse pensamento
que hoje ventila a sua mente, infelizmente não ventila, ou ainda não ventilou ainda a mente de muitas pessoas, né? Inclusive muitos que nos assistem podem até discordar, porque eles entendem que a salvação ela é um conjunto de princípios que se deve obedecer, quando na verdade é um conjunto de práticas e de comportamento, né? Não crer, mas fazer. Aí tem aquela outra parábola dos 2 filhos. O pai de família chega para um dos filhos e diz: filho, você poderia fazer tal e tal coisa para mim? Aí ele fala: sim, papai, eu faço. Está nos evangelhos. Chega para o outro filho e diz: meu filho pede a mesma coisa. O filho diz que não faz, né? Primeiro pede porque para um ele diz que não faz, pede para o outro diz que vai fazer. No final das contas, quem faz o pedido do pai é aquele que disse que não ia fazer. Que não ia fazer. E no fim das contas, quem se justifica é aquele que faz. Muitas pessoas são cristãs de boca, né? São cristãs, batem no peito, porque elas conhecem os princípios, dizem que vivem de acordo com os princípios, mas os princípios divinos não pode ser só crença. São conhecidos. Não pode ser só crença, vivido. Tem que ser vivido na prática. E é isso que Jesus falou aqui. Quem é que diz esses homens aqui eram exímios conhecedores, mas só teórico, ou seja, aquilo não fazia parte da vida dele e se torna pior do que aquele que não conhece. Para Deus abominação para Deus não é um adultério muitas vezes, não é aquilo que as pessoas escandalizam, não, é a pessoa conhecer, ter consciência e viver uma hipocrisia só falando e não faz. E a coisa e como eu estava falando aqui, nós estamos falando aqui, eu sei que talvez alguém vai ter esse comentário, mas a gente não está muito preocupado com isso, comentário positivo, negativo, a pessoa pode falar o que quiser, mas você chegar numa igreja evangélica, com um pastor, ou com uma pessoa lá, e você perguntar, ele vai dizer que se estiver fora da igreja evangélica, que antes foi chamado de protestante, está perdido. Aí se chegar no catolicismo, o Papa, eu não sei o Francisco agora, porque é um homem assim, muito esclarecido e um homem muito flexível, amoroso, eu não sei a concepção dele, mas o Ratzinger, ele divulgou uma encíclica dizendo que quem estava fora da igreja católica estava perdido, porque a única igreja verdadeira era a católica. Inclusive o professor do meu filho disse isso há pouco dias para ele, numa escola de confissão católica, que a igreja verdadeira era católica. Tudo bem, aí chega um adventista, aí ele vai dizer que os outros estão perdidos porque não guardam o sábado. Aí chega a igreja de Mórmon, agora estou citando os nomes aqui porque eu conheço a doutrina. Aí chega um Mórmon, que são pessoas, conheci muitas pessoas boas ali, mas eles também vão dizer que todas as demais igrejas estão caídas, estão corrompidas e que eles estão restaurando. E assim por diante. Então é isso que eu quero dizer. Onde é que se sustenta isso? Naquilo que Jesus ensinou, porque o Evangelho é a revelação absoluta de Deus em Cristo. Você pode observar que Jesus salvou pessoas, por exemplo, o Gadareno, que não foi nem na região da Palestina. Gadara não fica na região da Palestina. Ele foi ali, eu não sei por que ele foi ali, encontrou aquele jovem, salvou ele da possessão, ele ficou em perfeito estado, ele queria voltar com ele. Se o judaísmo fosse a religião que garantia a salvação, ele diz, não, vem, porque ele diz, não, vai para os teus e diz as coisas grandes que Deus tem te feito. Então o que acontece? Você vê que Jesus não tinha nenhum interesse de formar prosélito para levar para o judaísmo. Ele frequentou o templo, frequentou a sinagoga, porque ele era judeu, mas com a intenção de aplicar a essência da religião de Deus, vamos dizer assim, a religião de Deus, no coração daquelas pessoas que tinham a religião, a maioria que vivia de uma teoria, mas que não surtia efeito naquilo que Deus queria alcançar e que quer alcançar, que é o coração do ser humano, porque se Deus alcançar o coração do ser humano, ele implanta a religião verdadeira que é ele, é o amor. E aí o que acontece? Paulo diz isso, por isso é que às vezes a pessoa diz que Paulo ficou contra a lei. Não, Paulo não ficou contra a lei, ele reconheceu o valor da lei, mas ele não agiu mais como um judeu do judaísmo, porque ele descobriu
que aquela teoria, aquela religião que fazia com que ele matasse as pessoas, perseguia, estava totalmente contrária àquilo que Deus esperava dele. Quando ele descobriu, ele começou, a vida dele foi transformada, o que ele conhecia da teoria passou a se concretizar em prática, e ele escreveu um versículo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que resume bem, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então as pessoas muitas vezes lêem esse versículo e acham que as coisas novas é porque ele era católico e passou a ser protestante. Ou vice-versa, né? Porque tem gente também voltando para lá. Então, não é, só para concluir, não é, a nossa natureza, ela é contrária a esse amor. Mas Jesus, ele nos ensina a nós subjugarmos a nossa natureza para que nós possamos cumprir esse mandamento do amor. É subjugando a natureza para cumprirmos. Não pensa que isso aqui é porque alguém nasceu bonzinho, não. É subjugando a natureza, que é contrária, e aí se submetendo ao mandamento do amor. Aí sim, você pode estar lá na igreja católica, você pode estar lá no espiritismo, você pode estar lá na igreja evangélica, lá nos testemunhos de Jeová, você pode estar lá no meio dos muçulmanos, que lá também eles têm mandamentos que é de amar o próximo. O Alcorão diz isso, que ele vai cumprir cabalmente o mandamento do amor e consequentemente vai ser um discípulo de Cristo. Assim como o Gandhi, só para concluir aqui, eu lembrei agora, assim como o Gandhi, ele é um hindu, nasceu hindu, continua hindu, mas conheceu o Evangelho, viveu o Evangelho. Quem não conhece a história dele, que conheça. Talvez nos tempos modernos não existe um exemplo de vivência do Evangelho maior do que o Gandhi, Mahatma Gandhi, hindu, era filho da Índia, que libertou seu país sem derramar sangue. E qualquer pessoa que lê a sua biografia, seja ele católico, protestante, fica impressionado, e ali é uma demonstração cabal de que o Evangelho é que faz com que o homem pratique a verdadeira religião, independente de confissões religiosas, de dogma, de circunscrições, como os homens acaba fazendo com que você pense que é um lugar. Deus é um Deus geográfico, está aqui, está ali. Não, Deus está aqui, ó, no Evangelho. E o Evangelho, antes que eu me esqueça, eu já disse isso outras vezes, né? Porque como ele falou, o homem só é salvo pelo Evangelho. Aí pergunta-se, e aquele indivíduo que viveram antes do Evangelho, que viveram em localidades isoladas, que não tiveram notícia do Evangelho? O Evangelho, ele não é um conjunto de informações sobre Jesus. O Evangelho é a vivência cristã, mesmo sem sabê-lo. Isso é o Evangelho. Eu posso não saber de Jesus, mas Jesus sabe de mim. Isso é o Evangelho. E Paulo fala isso, essa lei aí, ela está inscrita no coração do homem. Ele diz que até pelas coisas invisíveis e pelas coisas visíveis, as coisas criadas, o homem percebe que existe um Deus, e pessoas que no passado viveram sem nenhum conhecimento escrito do Evangelho. Quando eu digo escrito, porque eles não leram, mas viveram em consonância com esse amor do Evangelho, ou seja, o Evangelho sendo praticado em relação ao outro. Então, quando ele está dizendo aqui que em qualquer lugar, porque é verdade, o Evangelho está acima de qualquer religião. Quando eu digo assim, por exemplo, um católico, aí você, mas o católico faz isso. Eu não estou dizendo, eu não estou me falando das práticas do católico, eu estou dizendo que quando a pessoa conhece o Evangelho, que o amor de Deus penetra na vida dele, o Espírito de Deus, que a gente mesmo diz que está aqui nas páginas, ele vai orientando a pessoa. Se de repente a pessoa, como eu, mesmo eu frequentando um lugar, eu já entendi que práticas que se faz nesse lugar não se coaduna com o Evangelho, eu deixei a prática, no entanto não saí de lá. Né? No entanto não saí de lá. Então é isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que essa ou que aquela prática é verdadeira, e nem que é falsa. Estou dizendo que o Evangelho que conduz o homem. Se é católico, lê o Evangelho, conheça, porque hoje não pode dizer, não conheci, porque hoje tem. Conheça o Evangelho, se é espírita, se é testemunho de Jeová, se é mórmon, se é islâmico.
o certo é que Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um mandamento universal e que nós temos que fazer a gregos e a troianos, ou como na linguagem judaica, a gregos e a gentios. Aliás, parte, gentil é grego, a judeus e a gentios. Essa parte da forma como você presta seu culto a Deus, ela está muito restrita aos tempos e às épocas e aos costumes. Que o apóstolo Paulo diz que estas coisas, com o tempo, elas vão passando. De tempos em tempos você tem um costume e tem uma forma de prestar seu culto e aquilo passa. Né? Os cristãos primitivos tinham a sua forma de se dirigir a Deus, diferente do que nós fazemos agora. Com certeza. Então, será que eles estavam errados em relação ao que nós fazemos hoje, ou nós estamos errados em relação à forma como eles faziam antes? Essa parte exterior da religião que todos praticam são coisas que estão aliadas às épocas e às culturas. Porém, aquilo que é atemporal, que é o amor, que é a vivência da prática, isso serve para todas as culturas, para todas as épocas. Amar vai ser sempre amar. Com certeza. Quando o ser humano ama, que é para a gente concluir aqui, quando ele ama com o amor de Cristo, ele... Mas tem algum outro amor que não seja de Cristo? Não conheço. Tem, fingido. Já não é amor. Não, Paulo diz, o amor de você não pode ser fingido. Tem gente que finge. É hipócrita. É verdade. Eu digo o amor de Cristo porque é o verdadeiro. Porque tem algumas práticas travestidas de amor, e não é. Então, quando você ama com o amor de Cristo, que está nos evangelhos, você é capaz de tolerar, você é capaz de conviver sem agredir, sem inventar, sem perseguir, sem desejar o mal, sem se irar com o outro por causa da crença dele, porque o amor de Cristo inundou seu coração e você é tolerante, porque se alguma coisa a pessoa estiver errada na sua prática, você pode atraí-lo para a prática correta, porque o amor está em você. Foi por isso que Jesus atraiu as pessoas até ele. Ele diz: quando o Filho do Homem for suspenso na cruz, ele atrairá muitos a ele, através de quê? Do amor. E assim ele fez. Aí o nosso amigo pergunta: e vocês? Vocês são assim? Eu falo por mim: não, meu amigo. Estou longe, mas estou tentando. Eu também. Então a prática aqui, quando ele está falando aqui, como eu acabei de dizer, a prática do evangelho é contrária à nossa natureza, é contrária à minha, a do Papa, é contrária da Lailama, é contrária dos pastores. Agora, Jesus diz, Paulo diz, lá no capítulo 5 de Gálatas, ele diz assim: os que são de Cristo crucificaram a sua natureza com suas paixões e concupiscências. Então, a gente está caminhando nesse caminho aí. E lembrando que tentando crucificar essas paixões, essas carnalidades, esses desvios, para que nós possamos nos aproximar de Cristo através do Evangelho. E lembrando que crucificar não é uma situação boa. Crucificação é símbolo de dor, de agonia. Então não é fácil a gente se despojar de uma hora para outra de certos hábitos, de certos costumes, de certas ideologias. Por isso devemos sempre estudar, examinar, analisar, para que a gente possamos todos chegar ao mesmo objetivo, que é esse reconhecimento que somos todos irmãos, filhos de um só Deus, que temos todos o mesmo destino a alcançar. Então, as nossas considerações finais. Obrigado para você que nos assiste, para você que nos acompanha. Espero que o tema tenha agradado a todos, o que é impossível. Tá bom, obrigado.